A gente começou a analisar as possibilidades de criar um kit para, né, não exatamente para fazer uma promoção, dar um desconto, mas para entender o que as pessoas estavam comprando em determinados momentos. A gente estava olhando muito na época para panela elétrica. Panela elétrica, tinha várias marcas e tal, e a gente começou a puxar. E aí veio lá, panela elétrica, chocolate de fundir, queijo de fundir, não sei o quê. Quando né, eu peguei essa lista, eu falei assim, a gente fez alguma coisa errada. Vamos voltar a fazer de novo, porque não faz o menor sentido. A panela é para fazer arroz isso daqui. Que as pessoas, elas não perdem tempo com aquilo que não é relevante para elas. Então, elas precisam de informações que possam ajudá-las no seu dia a dia dos negócios, né? Então, conta um pouquinho dessa jornada. Como funciona, Gabriel? Aqui, esse slide ele é muito mais para ilustrar que quando a gente fala de dados, a gente fala de uma tecnologia que, né, os maiores varejistas já usam. Isso também é acessível e também é viável para um cara de médio e pequeno porte. Então, aqui é muito mais falando de uma forma ampla e genérica, porque aí cada um consegue entender. Então, o que eu trouxe aqui? Olha, eu quero começar a estudar, a ter essa aproximação do que está acontecendo, uma visão de dados, né? Olhar para uma planilha ou fazer um resumo de uma planilha e ter ali um produto que tá vendendo mais do que o normal. Então, por onde a gente começa a olhar isso? Primeiro, a gente começa a criar uma base de informações completas. Então, o que é uma informação completa? Imagina o seguinte, eu tenho um cadastro do meu cliente. Meu cliente entrou no meu site, no meu aplicativo, ou foi lá na hora de pagar no balcão e fez um cadastro. Então, eu tenho um banco de dados... Um CPF, né? Com um CPF. Um CPF, por exemplo. Uma outra informação, tem lá o cadastro. Isso. Tá. Então, eu tenho esse cadastro. Eu tenho o meu controle de venda, né? Que no final do dia, consigo lá tirar todas as notas fiscais, todos os produtos que foram vendidos. Eu tenho o meu controle de estoque. E essas informações, elas existem, né, que a gente falou, pode ser que seja na caderneta, pode ser que seja na planilha do Excel, pode ser que seja num sistema mais robusto, mas elas existem. Então, o primeiro passo é a gente começar a cruzar, a trazer essas informações de uma forma conjunta. O que eu quero dizer? Saber que o Luiz comprou leite condensado a R$5 na região tal, às 7 da manhã. Por quê? Porque talvez mais para frente eu queira fazer uma análise para entender se tem uma tendência de aumento de venda de leite condensado, ou para entender o que as pessoas compram com leite condensado, para eu enriquecer a minha cesta de compras, né? Então, eu tenho essa informação. Só que quando eu guardo essa informação dessa forma, eu também posso criar uma outra análise que é que tipo de compra as pessoas fazem às 7 horas da manhã. Então tá tudo junto ali. Você pode isolar um fator, né, e tentar entender aquele fator, né? Exato, é como se a gente tivesse um varal de informações, aí eu escolho puxar por aqui. Então eu quero saber pela hora, eu quero saber pelo item, eu quero saber pela área onde isso foi comprado. Então quando a gente começa a unir essas informações, e tudo isso está relacionado, eu trouxe lá planilhas, trouxe estoque, banco de dados, CRM, então se você tem um aplicativo, você faz uma comunicação por e-mail, você vai saber que horas que o cara abriu o e-mail, que tipo de e-mail faz mais sentido, qual é o produto que tem mais aderência, um controle de vendas. Então, e tudo isso tem um ponto central, que é a venda, que é o cliente. Você falou um ponto que me fez lembrar muito da experiência nossa de operador de varejo físico, que é as tentativas e os testes, que são coisas distintas, né? Então, a gente, muitas vezes, quando não havia tanta disponibilidade de dados, você fazia uma tentativa, ou no trade, né, Renato? A gente fazia uma determinada preparação na área de visual merchandising, etc, etc. Você fazia uma tentativa para ver se dava certo. Com os dados, a gente traz para o lado dos testes, né? Porque quando você fala em testar, significa realizar algo que, às vezes, eu não tenho conhecimento, às vezes eu não tenho a propriedade daqueles dados, daquela informação, para de uma forma mais assertiva eu fazer aquele teste. Mas eu vou fazer um teste por um determinado período, naquelas circunstâncias, e vou avaliar depois desse tempo, para ver se ele
trouxe o resultado esperado ou não, né? Então, os dados também têm isso. Não é só você consumir o que você tem. Às vezes, quando você não tem aquele dado, ele permite você fazer um teste muito mais, digamos, assertivo, não é isso? E sair, né, do paradigma da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e aí que vai acabar dependendo da figura do gerente, né, que o Gabriel comentou agora, né, do gerente de 15, 20 anos dentro de uma mesma empresa, dentro de uma mesma loja, conhecendo o cliente, né, conhecendo o cliente já há muito tempo. Você sai do paradigma da tentativa e do erro e vai para o paradigma do teste, que é esse que o Luiz classificou agora. Testa, mede, usa os dados, obtém os dados de uma forma organizada, não precisa ser nenhuma tecnologia da NASA, mas organizada, integra esses dados e transforma esse teste numa informação, que pode ser essa informação que você mencionou no teu exemplo, né? Qual é o perfil de compra na minha loja às 7 horas da manhã? Né? Então o bom gestor de loja vai entender que, vamos citar um exemplo, por exemplo, às 7 horas da manhã não pode faltar água na loja, ponto, tem que estar abastecida. Então, qual é a ordem do abastecimento na loja? Estamos falando de um supermercado, de um varejo de alimentos. Não deixar faltar água. Vamos dar um exemplo extremo. Faltar a cerveja Skol em lata na loja às 7 horas da manhã é menos prejudicial do que faltar a água 510 ml sem gás. Sai do campo do achismo, né? Sai do achismo, Exatamente isso. E eu já atuei em alguns setores, você comentou, né? Setor financeiro, indústria. Uma coisa que me encanta no varejo é essa cabeça de testar. Sim. Cara, e é rápido, né? Você acha, eu acho, tive uma ideia, vamos testar. Tá? O varejo já tem essa cabeça. Né? A cabeça de vamos avaliar, vamos expor, vamos mudar aqui, ver se performa melhor. O que a gente consegue, então, tendo uma boa organização de dados, é exatamente criar essa escadinha para ir melhorando. Né, para não testar sempre aleatório, porque aí você tendo uma visão histórica, olha, o que eu fiz há 4 semanas atrás funcionou melhor do que o que eu estou fazendo hoje. Então, vou voltar a fazer aquilo lá. E quando a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial, nesse caminho que a gente está indo, a inteligência artificial faz isso melhor do que a gente, tá? Porque aí não tem emoção. Porque eu coloquei uma blusa que eu gostava aqui na frente, né? Coloquei a amostra e vamos por mais um dia aqui que eu acho que vai vender. Acho que vai. Aí, né, tem uma emoção ali, porque eu gosto do fornecedor, porque o cara é meu amigo desde criança. Então, a tecnologia começa a te trazer número e aí você pode brigar com o número ou não, né? Aí o resultado é no final do mês. E certamente na tua experiência no varejo, né, você deve ter encontrado correlações inusitadas que muitas vezes o profissional mais experiente pode ter tido até uma certa resistência a fazer um teste que você indicou, né? Aconteceu isso? Eu imaginei isso agora. Tem. Bom, tem um caso, teve alguns casos que isso aconteceu, teve casos que eu já sentei com diretores da área que estavam ali há 20 anos, muitos anos de experiência. Eu sentei com a minha planilha ali, com minha plataforma de dados. E eu falei assim, beleza, vamos fazer aqui qual que vai ser o folheto do final de semana que vem? Vamos. Eu acho que tem que ser bis. Não, vai ser Amandita. Então tá bom, Amandita. Então, nesse momento já tinha gerado, já tinha explicado, tem todo um processo de entendimento, qual que é o racional que a gente cria para chegar nessa palavra. Quando eu cheguei, né, isso aqui já fazia 1 ano que eu estava ali, todo mundo já entendia como que eu trabalhava, qual que era o racional. Quando eu cheguei, eu não podia brigar, nem eu, né, e entender direito o histórico. Então, isso, né, aconteceu e é parte de um processo. Agora, falando de correlação, tem uma correlação que foi divertida. A gente começou a analisar as possibilidades de criar um kit para não exatamente para fazer uma promoção, dar um desconto, mas para entender o que as pessoas estavam comprando em determinados momentos. A gente estava olhando muito na época para panela elétrica. Panela elétrica tinha várias marcas e tal, e a gente começou a puxar. E aí veio lá, panela elétrica, chocolate de fundir, queijo de fundir, não sei o quê.
Morango, banana. Eu tô com fome aqui, mas tudo bem. Segue. E aí, quando né, eu peguei essa lista, eu falei assim, a gente fez alguma coisa errada. Vamos voltar a fazer de novo, porque não faz o menor sentido. A panela é para fazer arroz isso daqui. E veio chocolate, né? Vamos rir junto, mas senta lá e volta. Aí o pessoal voltou, falou, Gabriel, é isso mesmo. Ó, é chocolate, é queijo. Aí eu falei, caramba. Aí, né, perguntei, ninguém entendia, fui procurar no Google. E, panela elétrica fundir. Aí eu descobri, não sabia, que as pessoas fazem fundir com panela elétrica. Então era panela de arroz, né? Então as pessoas compravam, e isso não é que é uma, duas pessoas, existia um movimento real, as pessoas iam para fazer essa compra. Falei, maravilha, vamos levar, então, criar esse kit, né? Então, até na época, era outubro, setembro, tinha acabado de acabar o inverno, perdemos o inverno, né? Mas anota aí que inverno do ano que vem a gente vai colocar isso junto, vai, né? Porque já tem muita gente que sabe. Então, esse tipo de combinação, né, que já aconteceu, mas imagina quando a gente fala de milhões de clientes, né, em grandes varejos, quantas dessas combinações não existem? O cara que está num varejo tão amplo, né, diferente de talvez uma loja de moda mais específica. E às vezes alguns segmentos também que não estejam tão preparados. Por exemplo, o setor de alimentos, né, o varejo alimentar, é um setor onde você tem de um lado grandes indústrias, do outro lado grandes players, né? Então essa integração de dados ela é mais factível e possível e acontece hoje, né? Mas quando a gente olha os grandes números do varejo, mesmo o varejo de alimento, que nós temos cerca de, se me corrija os dados, Renato, alguma coisa de os top 5 do varejo de alimentos representam 32% de vendas no Brasil. Então nós temos outros 70% aí bastante pulverizado, né? Então, isso falando de varejo alimentar. Agora, tem outros setores que a utilização dos dados de forma estruturada ela é muito ainda deficiente, né? Então, não só bastasse a questão do ponto de vista dos vários Brasis que a gente encontra, né? Que você precisa entender cada um dentro desse processo de transformação, mas existem setores também que são mais e menos estruturados, né? Agora, para ajudar ainda mais a nossa audiência, eu queria pedir à produção de colocasse a próxima imagem, que é para a gente poder agora contribuir com nossos amigos e amigas do varejo, para falar um pouquinho, olhando agora para os portes de empresas, né? As empresas, as microempresas, as pequenas empresas e as empresas médias em particular. A gente está tirando dessa conta as grandes empresas, porque a gente já entende que as grandes empresas já tem equipes muito boas, relativamente bem resolvidos, né? Esse assunto tem equipes estruturadas, etc. Conta um pouquinho nessa jornada, né? Como você adequar as empresas de varejo para a era dos dados, olhando para o seu tamanho. Conta para gente. Então, vamos pensar numa evolução. Um caso otimista, o cara começou com uma microempresa, aí foi evoluindo até isso crescer, abrir filiais, enfim. O cara que abriu uma pequena empresa, uma microempresa, ele tem, quando a gente vai falar de dados, ele tem que ter aquela literatura que eu falei. Então, o cara tem que saber, tem que estar ouvindo esse podcast e saber que é importante ele olhar para os dados. Eu tenho alguns amigos que eu brigo, que eu falo, esse negócio de feeling, cara, esquece essa coisa de feeling. Você tem que olhar para os dados. Então, esse primeiro conhecimento, esse primeiro contato... Primeiro entender a importância, né, dos dados que aquele negócio do pequeno empreendedor está gerando. O negócio dele abre as portas todos os dias, está performando, está no começo, quem nos ouve, quem nos assiste. Primeiro é entender a importância dos dados. Você já gera dados que podem ser importantes para o teu crescimento. Que já está em casa. A empresa já está em casa. Exatamente. Então, imagina, aí quando a gente começa a consumir esse tipo de informação, começa a ter as ideias. Então, talvez o cara que tá me ouvindo lá, tá falando, verdade, eu tenho aqui uma camiseta amarela e uma branca que parece que combina mesmo, vou olhar no meu registro de vendas para ver se é igual a panela elétrica que faz fundir. Então a gente começa a ter
essa visão de possibilidades. Então, tendo essa visão de importância, aí a gente começa a olhar para as outras etapas que eu destaquei ali. Coletar os dados, começar a transformar aquele caderninho numa planilha do Excel, começar a estruturar isso, porque não tem milagre análise de dados no papel, né? Você não vai vencer nunca. Com certeza. Agora, quando você vai para o Excel, não precisa nem usar outra ferramenta, né? Uma empresa que tem um porte pequeno, que você tem uma visão, você tem um controle, não faz nem sentido você investir numa super ferramenta para enxergar esses dados. Não é prático. Então você ali com o Excel, isso aqui vendeu 10% a mais do que o mês passado, então vou dar uma atenção. Esse cara não veio no meu varejo, não veio na minha loja nas últimas 6 semanas, e até o mês anterior ele vinha toda semana, né, até o trimestre anterior. Então, a hora que a gente começa a montar, a gente começa a fazer essas análises manuais já.